Intertextualidade. Intertextualidade é o nome dado à relação que é feita quando em um texto é citado outro texto que já existe. Esse fenômeno se trata do diálogo de um texto com um ou mais textos, que podem ser verbais, não verbais ou mistos. Isto quer dizer que a intertextualidade não precisa ser necessariamente em gêneros iguais. Entende-se aqui como texto qualquer tipo de gênero textual, seja ele com linguagem verbal, não verbal ou mista. Cartoon, charge, poesia, poema, publicidade, livro, novela, filme, pintura, etc. A intertextualidade, ela pode se dar de forma explícita. São características. É clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Estabelece uma relação direta com o texto original. São encontrados facilmente elementos do texto-fonte. Não é necessário esforço ou dedução do leitor. Não exige conhecimento prévio do conteúdo. A intertextualidade também pode se dar de forma implícita. São características. É difícil de ser identificada pelo leitor. Estabelece uma relação indireta com o texto base. Não é fácil encontrar elementos do texto-fonte. É necessário dedução, análise e atenção do leitor. Exige conhecimento prévio do leitor sobre o conteúdo. Este é um exemplo de intertextualidade sendo não verbal. Exemplo de intertextualidade verbal e não verbal, também conhecida como intertextualidade mista. No caso, existe o filme Piratas do Caribe e nós temos a paródia Batatas do Caribe. Vamos estudar agora os tipos de intertextualidade. A alusão é a referência implícita ou explícita a elementos de outros textos, por meio de associações com uma metáfora. Exemplo: meu computador foi invadido por um cavalo de Troia. Esta expressão também reporta ao presente que os troianos receberam. Refere-se, no caso, a um malware que entra em um computador através de um download, mas esconde vírus maléficos a seu sistema. Outro tipo de intertextualidade, citação. É a transcrição de trechos de autores de outros textos, geralmente marcada por aspas, quando é uma reprodução literal. Exemplo: quem pensa pouco, erra muito. Leonardo da Vinci. Vamos conhecer agora a epígrafe. É um trecho de outro texto que serve para iniciar um novo texto, geralmente motivando o conteúdo desse novo texto. Exemplo: é preciso que a leitura seja um ato de amor, do autor Paulo Freire. Ou seja, este epígrafe, pessoal, é quando você vai, no caso, escrever um texto que vai falar sobre os benefícios da leitura e usa um trecho, no caso aqui de Paulo Freire, para iniciar o texto. Vamos agora para a paráfrase. É a reelaboração de um texto existente por meio de palavras diferentes, de modo que se mantenha o sentido original dele.
Nós utilizamos muito a paráfrase quando vamos, por exemplo, responder a uma pergunta de um texto com as nossas palavras. Exemplo de paráfrase. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esse trecho é do poema de Gonçalves Dias, Primeiros Cantos, 1846. Europa, França e Bahia. Meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra. Ai, terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Carlos Drummond de Andrade, 1930. Paródia é a subversão da temática de outro texto, feito de modo crítico ou bem-humorado. Para tanto, é comum o uso da ironia. Meus 8 anos, Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Meus 8 anos, por Oswald de Andrade. Oh, que saudades que eu tenho da aurora de minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Vamos colocar em prática o que aprendemos. Bom trabalho!